Não existe nada mais prazeroso, não existe nada mais do que o crente procure, não existe nada mais interessante ou que se pregue nos púlpitos do que viver a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Todo mundo quer viver essa parte. Todo mundo diz: eu quero viver a boa, a perfeita vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus, ela é boa para a minha vida. Eu quero experimentar isso para mim. Todo mundo quer isso. Mas muita gente esquece da frase anterior, do que vem antes disso, que ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Aí ele vai dizer: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, existe algo que nós devemos fazer. E o que é? Sermos transformados pela mente. Temos a nossa mente transformada. Nós vivemos uma renovação na nossa vida. Mas antes de entrarmos no texto que nós lemos, o nosso texto, a nossa divisa, eu quero falar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho para vocês sobre, valeu Roger, o porquê que o livro de Romanos foi escrito. Primeiro, o livro de Romanos foi escrito porque o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo algumas críticas por parte de judeus que moravam em Roma e que havia sido convertido ao cristianismo. Porque o cristianismo, então, é uma religião nova. E muita gente confundia como um novo judaísmo. E alguns judeus que se convertiam ao cristianismo queriam levar algumas práticas judaicas para dentro do cristianismo. E alguns deles faziam algumas críticas ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele é chamado o apóstolo dos gentios. A sua pregação, a direção da sua pregação era normalmente para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo, ele achava que o seu trabalho ali no Mediterrâneo já havia sido concluído, e ele agora precisa ir evangelizar na Espanha. Ele diz: olha, eu vou evangelizar na Espanha, eu preciso pregar o evangelho na Espanha. E Roma era uma cidade que era estratégica para Paulo, ganhar a Espanha. Só que os romanos tinham uma crítica ao apóstolo Paulo. Ele fazia críticas para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque dizia assim, quem é o apóstolo? Paulo? Não pode. Paulo não era aquele que perseguiu os cristãos? E agora ele está vindo pregar o evangelho? Mas Paulo não é aquele que matava os cristãos? E agora ele está vindo pregar o evangelho? Então o apóstolo Paulo precisava mostrar para os romanos que ele havia sido transformado. Ele precisava levar as suas credenciais apostólicas. A sua autoridade apostólica era para ser reconhecido pelos crentes romanos. Porque até então eles ainda não tinham reconhecido. Então Paulo, ele escreve uma carta, que é essa carta aos romanos, explicando para eles, mostrando para eles que agora ele é uma nova pessoa, que ele havia sido mudado, que agora ele não é mais aquele fariseu que perseguiu o cristão, mas agora ele era perseguido pelo cristianismo. E ele escreve essa carta aos crentes ali de Roma, judeus convertidos ao cristianismo. Até aqui está entendido. E aí a carta aos romanos, para vocês terem uma ideia, depois se vocês quiserem anotar para analisarem a carta aos romanos por esse prisma, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a pecaminosidade dos judeus e dos gentios. Ele vai dizer assim, olha, judeus, os gentios eles pecam, mas os judeus também pecam. Os gentios têm problemas, mas os judeus também têm problemas. E aí do capítulo 3 ao capítulo 8, ele vai falar sobre a salvação.
que a salvação agora não é algo apenas exclusiva dos judeus, mas que Cristo, com a morte de Cristo no Calvário, a graça alcança a todos, que a graça agora não alcança só aquele povo escolhido do Antigo Testamento, que era a nação judaica, mas agora a graça, através do sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, ele vai alcançar a todos, inclusive a mim e a você. Ele não é algo mais exclusivo do povo ali que era descendente direto de Abraão, mas agora ele alcança aqueles que são filhos de Abraão, mas por adoção, por aceitação, por fé. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé, ele é o pai de todas as nações. Abraão, ele é pai dos judeus, Abraão é pai dos muçulmanos, e Abraão é pai nosso, é o nosso pai também pela fé. Pela fé, amém? E aí também o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco ali do capítulo 9 ao versículo 11, ele vai falar os papéis dos judeus e dos gentios na história. Ele vai explicar, olha, os judeus, ele tem o seu papel e tem a sua importância, mas os gentios também têm o seu papel e a sua importância. Então até aqui vocês entenderam mais ou menos um resumo do que é a carta aos Romanos. E aí no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar sobre as instruções práticas para os romanos. Presta atenção. Ele vai falar sobre as instruções práticas. Ele vai dizer, olha, como vocês devem viver, o que vocês devem fazer, como vocês devem se portar. Essas são as instruções práticas. E eu adoro livros que trazem instruções práticas. O primeiro livro que a gente estudou aqui na igreja no culto de doutrina foi o livro de Tiago. Por quê? Tiago é uma carta totalmente prática. Vem dizer para a gente, olha, você deve viver assim, você deve fazer assim, a sua fé deve ser assim, você deve agir dessa forma. Amém? Então aí a gente entra agora no texto, o qual é a divisa do nosso tema. E ele vai dizer assim, olha, não vos conformeis ou moldeis a este século. Primeiro, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vos conformeis com este século, não vos moldeis, primeiro é necessário que a gente entenda o que está querendo dizer com século. Quando ele fala sobre século, ele está falando sobre geração, sobre o tempo. Ele está dizendo, olha, não vos moldeis a este tempo, não vos moldeis a esta geração. Por quê? Porque a gente tem um hábito muito grande, a gente tem uma mania muito grande a se moldar ao outro, a se moldar às coisas do mundo. Às vezes isso aqui, eu estou batendo isso aqui nessa tecla, eu vou bater de novo, bati no estudo do livro de Tiago, vou falar mais uma vez. A gente tem o hábito de achar que todo mundo está fazendo algo, aquela coisa se torna algo correto. Algo que é errado, ele vai ser errado. Não é porque todo mundo está no erro que aquilo passa a ser certo. Não. Não. Se uma coisa ela é errada, ela vai ser errada para sempre. Vai ser errada para sempre. Não é como o caráter da gente, o caráter cristão, o caráter de Cristo, ele não pode ser como a nossa alimentação. Quando eu era criança, eu cresci ouvindo dizer que o ovo fazia mal. Quem cresceu ouvindo isso também? Vocês não ouviam não? Dizia, rapaz, o ovo faz mal, o ovo aumenta o colesterol, o ovo faz um mal danado. Hoje o ovo é uma comida saudável. Hoje todo mundo come ovo. É recomendado pelos médicos. Quando minha mãe ia fazer salada, ela botava vinagre na salada e dizia assim, olha, não come o vinagre não, sacode aí, que é porque é só para dar o gosto. Não vai no vinagre não, porque o vinagre corta o sangue. Quem já ouviu falar nisso aí? Hoje em dia o vinagre de maçã é recomendado para baixar triglicerídeos, diabetes, tudo isso, de forma moderada, claro. Então, parece que a gente pensa que a palavra de Deus, ou o caráter de Deus, ou o caráter de Cristo que tem que estar na gente, é moldável dessa forma. E ele está dizendo assim, olha, nós não podemos nos moldar com este século, com este tempo, com as coisas do mundo. E quando a gente fala sobre moldar, meu irmão, é como você imagina uma forma, imagina um bolo. O bolo ele ali é redondo, você coloca a massa dentro da forma. Quando você vai desenformar o bolo, ele vai ser de que forma? Redondo, não é assim? É assim ou não é? É? Aí o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, não nos moldeis a este mundo. Ele está dizendo, sabe o que? O mundo é o bolo. E a forma do bolo, ela é o que?
redonda. Só que você não pode se moldar. Você não pode ser crente redondo. Você tem que ser crente o quê? Quadrado. Você tem que ser crente quadrado. Não seja crente moldado à forma do mundo. Você tem que ser um crente quadrado. Uma vez um pai pegou e falou assim: pastor, esse negócio aí hoje, minha filha dorme na casa do namorado. Esse negócio de não dormir na casa do namorado, isso para mim é coisa de crente quadrado. Eu falei assim: eu prefiro ser crente quadrado, porque senão daqui 9 meses minha filha vai parecer redonda. É melhor ser crente quadrado. É melhor. Não, a filha daqui um dia parece redonda. É assim ou não é? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não podemos nos moldar às coisas desse mundo. Olhe para o irmão que está do lado com bastante carinho, que eu sei que ninguém gosta disso, e é por isso que eu faço, porque eu não estou aqui para fazer o que vocês gostam. Então você olha para o irmão que está do lado com muito carinho, diga assim: não se molde. Olhe para ele, diga: não se molde a este mundo, crente ruim. Pronto, isso. Pronto. Isso, pastor, por que crente ruim? Porque crente, se fosse bom, não estava aqui. Jesus não tinha salvado. Se fosse bom, Jesus não tinha salvado. É ou não é, irmã? É. Só é bom porque Jesus salvou. Então veja, primeiro, o que é não se conformar, é não mudar o nosso caráter. É nós sempre termos o caráter de Cristo. Esteja o caráter de Cristo na sua vida, porque o caráter de Cristo não é moldável. Segundo, os valores do mundo não podem ser os meus valores. Irmãos, a gente vive num período que eu acho muito estranho. Eu não sei se é só eu. Não sei se é só eu, mas presta atenção. A gente vive num mundo que parece que quando a gente quer fazer a coisa certa, a gente está errado. Quem já passou por essa situação? A gente parece que quando quer fazer a coisa certa, a gente fica até encabulado. Rapaz, será que é errado fazer a coisa certa? Será que é assim mesmo que faz? Será que você vai pensar: não, mas é assim mesmo que tem que fazer? É assim que tem que fazer. Será que é assim mesmo? É desse jeito? A gente tá, o mundo ele tem que ser subjugado por nós. Subjugado, quando eu digo, é corrigido por nós. Mas parece que nós estamos vivendo na régua do mundo. A gente se intimida pelas coisas que a gente começa a achar: vixe, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Presta atenção. Desde que o mundo é mundo, desde que a Igreja Batista foi fundamentada, e um dos distintivos da Igreja Batista, quando você vai ser batizado, você assume na sua profissão de fé, é ter a Bíblia como sua única, a palavra como única regra de fé e prática. Então, para eu saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado, eu tenho que ir para a Bíblia. Não, pastor, mas é porque a Bíblia é preconceituosa. Não, a Bíblia ela é correta. A Bíblia não se molda às coisas desse mundo. O mundo tem que ser corrigido. E aí ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis. Não podemos entrar no esquema das conveniências. Às vezes eu me conformo porque é mais conveniente eu me conformar. Às vezes eu me calo porque é mais conveniente eu me calar. Porque eu não quero ser chato. Eu não quero ser... hoje em dia... Vai para os pais essa aqui agora. Hoje em dia... Eu gosto de trabalhar com meu filho. Eu sou muito amigo do meu filho. Tudo que eu faço com ele. Eu gosto de fazer com ele. Estava na portaria, os irmãos não tinham chegado, da portaria tinha chegado, eu falei: pega a plaquinha, vamos ficar comigo na portaria. Ele pegou a plaquinha e foi ficar comigo na portaria da igreja. Falei para ele agora que você vai orar. Ele falou: não, você vai orar, tem que orar. E orar pelas crianças. Aí tem gente que vai dizer assim: não, pastor, você está intimidando o menino. Não, pastor, é porque o menino vai ficar problema na cabeça, como o nome é? Traumatizado. Fica não, irmãos.
Fica não, porque hoje eu pego é mais leve. A minha educação foi na base do cabo de vassoura, chinelo, corda azul, que tem até um ali dentro. Corda azul, aquela que quando passava assim, que a mãe ia bater, chega a fazer, cortava o vento. Sabe como é? Os mais antigos apanharam de corda azul. Eu também apanhei dessa corda azul. Eu vi ali dentro, ele chegava, deu minhas costas. Na hora que eu vi. Cabo de enxada. Estou vivo, morri. Hoje eu agradeço minha mãe. Digo, minha mãe, muito obrigado por isso. Eu apanhei ainda quase que... Seja firme, seja forte. Não mude. O caráter de Cristo é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Amém? Segunda coisa, ele vai falar sobre sedes transformados. Transformação. Essa palavra transformação é metanoia ou metaformo, né? Metamorfo. Eu falei errado, ao contrário. Metamorfo, que quer dizer mudança, transformação. O exemplo que normalmente o pessoal que faz um estudo sobre essa palavra, eles falam que é a mudança da lagarta para a borboleta. Você olha para a lagarta é feia. Você olha para a lagarta ali, aquele bichinho, já viu uma lagartazinha que vai virar borboleta, ela fica ali, é feio, se mexendo, às vezes dá medo, você bate com a vassoura, mas se você deixar, ela vai mudar, ela vai virar ali uma borboleta linda. Então o que quer dizer transformação? É mudança. Mudança. São palavras sinônimas de conversão, de mudar, transformar. Eu ser transformado, eu vou ser transformado o quê? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me transformar, vai mudar a minha conduta, é mudança de conduta. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu era viciado em pornografia, eu não sou mais. Se eu era viciado em qualquer tipo de vício, eu não sou mais. Porque Deus, Ele me transformou. Deus, Ele fez de mim uma pessoa melhor. Deus fez de mim algo novo, alguém novo, nova criatura em Cristo Jesus. Preste atenção, com 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe, ela fumou durante 40 e poucos anos. Aí minha mãe dizia assim, ontem eu até estava falando para a irmã Vânia, ela não veio hoje, eu estava contando para a irmã Vânia ontem. Minha mãe dizia assim, acende um cigarro para mim, esquenta e traz um café. Aí eu ia lá no fogão, esquentava o café. Lá em casa o fogão era elétrico, aí não usava fósforo. Aí eu acendia o cigarro, puxando o cigarro aqui. Nessa, com 13 anos eu comecei a fumar. 13 anos de idade, comecei a fumar. Com 16 eu comecei a ir para a igreja. E eu ia para a igreja, e aí, só que eu não deixava de fumar, não deixei de fumar. Eu ia para a igreja. Quando chegava um irmão lá em casa, às vezes eu ficava com vergonha, botava o cigarro para trás aqui, e o irmão ficava lá, eu achando que o irmão não estava vendo. E aqui, a fumaça subia, o cigarro acabava, só voltava a queimar meu dedo, jogava para trás e apagava aqui, né? Pura cigarro. E eu várias vezes eu comecei a ir para a igreja e não consegui parar de fumar. E eu ia para a igreja e não conseguia parar de fumar. E eu ia para a igreja e não conseguia parar de fumar. Não conseguia parar de fumar. Até que um dia eu falei assim, então, a partir de hoje, Senhor, eu não fumo mais. Eu tinha uma carteira de cigarro, amassei, joguei fora, isso já com 18 anos já. Eu falei, a partir de hoje eu não fumo mais, eu não boto cigarro na minha boca. Eu pedi força a Deus para não fumar mais. A partir daquele dia eu não coloquei mais um cigarro na boca. Maior ainda, eu não consigo sentir o cheiro de cigarro. Quando eu sinto o cheiro de cigarro, me falta fôlego. Sabe o que é isso? É transformação. Aquilo que eu fazia que era errado, eu entendi que era errado, e agora eu não posso fazer mais. Agora eu sou outra pessoa, agora eu sou a borboleta. Não faço mais. Mudou o pensamento, e aquilo que me fazia mal
Aquilo que me fazia bem agora me faz mal. Aquilo que eu achava bom agora, eu acho ruim. Aquilo não é mais para mim. Isso é transformação. Isso é renovação. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês. Porque muita gente acha, preste atenção, que se você ouviu tudo, você não ouvir daqui para frente, é meio que você não tem ouvido nada. Preste atenção. Tem muita gente que acha que a transformação, ela é de fora para dentro. De fora para dentro não é transformação. E me perdoe os professores de português, porque eu criei uma palavra. Na verdade, de fora, quando você tenta mudar de fora para dentro, ele é uma reformação. Eu criei essa palavra. Você reformou, você não foi transformado. Renovado, transformado é coisa nova. É você ser uma nova pessoa. Quando você tenta mudar de dentro para fora, você não consegue mudar. E aí o apóstolo Paulo, sabiamente, ele vai dizer assim, olha, ser transformado aonde? Na nossa? Porque uma mente transformada é uma mente renovada. Se a sua mudança começar aqui, vai dar tudo certo. E essa era a forma que Jesus fazia. Jesus nunca quis transformar ninguém de dentro para fora. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 19, versículo 8. Vai dizer assim, ó. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Preste atenção, preste atenção. Se você ler o texto para trás, os versículos anteriores, você não vai ver Jesus falando para ele: Zaqueu, vende os teus bens e dá para os pobres. Você não vai ver Jesus dizendo assim: Zaqueu, estou na tua casa? Estou. Então está na hora de ser transformado. Zaqueu, você precisa vender, você precisa estabelecer aquilo que você tem roubado. Porque Zaqueu, ele era judeu, mas era um judeu publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. E ele era muito mal visto pelos seus pares, pelos próprios judeus, porque eles não perdoavam o judeu não. O judeu passava lá, ele cobrava e cobrava mais. Era carrasco, eles cobravam imposto, não deixava passar não. E cobrava mais. E sempre era aquele negócio, né? Aqui vai para o rei, aqui vai para mim. Então o judeu, ele era visto não como um traidor da pátria, e era visto também como um ladrão. Então veja, Jesus, ele não vai dizer assim: Zaqueu, está na hora de você restituir os pobres, não. Zaqueu, ele encontra Cristo. Quando Cristo entra na sua casa, ele vai entender: olha, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, porque Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida. Então, Senhor, eu entendi o que é o teu evangelho. Eu vou restituir aqueles que eu roubei, e aqueles que por um acaso eu tenho burlado alguma coisa, eu vou devolver. Eu vou devolver. Isso é renovação de mente. Não precisou ser falado nada. A própria palavra de Deus, só o andar de Cristo na casa de Zaqueu, já faz ele entender o seu erro. Porque nós vivemos em trevas, e quem é Jesus é a luz do mundo. Quando ele entra na sua vida, na nossa vida, ele ilumina tudo que está errado. A gente consegue perceber tudo que está fora do lugar. Tudo que está fora do lugar. E foi assim que Zaqueu fez. Ele entendeu que precisava de uma mudança de vida. E mais um exemplo, lá em João capítulo 10, esse aqui é o que eu mais gosto. João 10, aliás, João 18, 10, vai dizer assim, vamos lá? Olha o que vai dizer. Então disse-lhe Jesus: já vos declarei que eu... 10. Então Simão Pedro
puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Presta atenção. Quantos anos que Pedro andou com Jesus? 3 anos. Ministério de Jesus sempre teve Pedro ao lado. Presta atenção. Aqui, ó. Muda o foco não. Sempre teve Pedro ao lado. Jesus andava, Pedro estava ao lado. Pedro estava ao lado. O que Pedro carregava do seu lado? A gente acabou de ler. Que foi? Espada. Jesus andou com Pedro, Pedro andou com Jesus, e Jesus nunca mandou Pedro tirar a espada do seu lado, porque não era Jesus que tinha que mandar Pedro tirar a espada. Pedro tinha que entender que quando ele anda com Cristo, tem coisas na vida que a gente tem que deixar de lado. É assim que funciona. É de dentro para fora. Pedro tem que entender a sua mudança. Não é Cristo que tem que obrigar, não é o pastor que tem que lhe obrigar a nada. É você que precisa entender. Quando o entendimento da palavra de Deus, ele chega na tua vida, a transformação ela é automática. Eu vou entender que isso agora não é para mim. Isso não faz mais parte de mim. Isso é ser renovado. Está lá Pedro, andando 3 anos com Jesus. Ele não era mais pescador de peixe. Ele não precisava mais de espada. Mas Jesus nunca disse para ele: Pedro, tira a espada. Pedro, deixa isso de lado, que tu não precisa mais disso não, homem. Para com isso, Pedro, isso não é mais para você não. Jesus não disse isso para Pedro. Pedro, ele teve que entender. E se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. No versículo 14. Vai dizer assim: então se levantou quem? Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Preste atenção. Preste atenção. Pedro sem Jesus, ele tenta resolver as coisas da maneira dele. A espada corta a orelha do soldado. Pedro, quando ele entende e tem uma renovação na sua mente, ele vai agora, quando chega o momento, diz que Pedro se levantou e os 11 se levantou com ele. Ele toma a frente de liderança. Ele entendeu que agora ele é um líder. E os 12 se levantam com ele. Ele começa a pregar para os outros: olha, varões, vocês precisam entender, precisam ter o conhecimento. E diz lá na frente que Pedro pregou, se converteu aí quase 5.000, se converteu quase 3.000. Presta atenção, a renovação, a mudança, ela tem que vir de dentro para fora. Sabe quais são as piores doenças que têm atingido as pessoas? Você sabe quais são as doenças do século? São as doenças chamadas de doenças psicossomáticas. São doenças que atingem aqui, ó. E sabe por que o inimigo tem atingido aqui? Porque aqui é que vem o entendimento, o culto racional. Aqui é que vem o entendimento da palavra de Deus. E aí vai e desce para o coração. E a gente vê hoje pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, sofrendo de doenças que atingem aqui, ó, a mente. Bora, Roger. Que atinge a mente. Mas Jesus disse: sede transformados pela vossa mente, pela mudança da vossa mente. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que anda desanimado, cabisbaixo, que anda achando que nada tem mais jeito. Eu quero dizer que nós servimos a um Deus que Ele transforma vidas e transforma mentes. E Ele pode transformar a sua vida a partir do momento que você entregar a sua vida a Ele. A partir do momento que você desejar dar um passo à frente, a caminhar com Ele, aí o Senhor, Ele vai
renovar a tua mente, você vai ser nova pessoa. Cadê o André? Vem, André. Cadê a Ritinha? Cadê a Rita Góes? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você sofreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Fique de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos.